Brasileiros no exterior viraram escafácio do golpe da emergência financeira, ou golpe do WhatsApp. Minha mãe recebeu uma mensagem com a minha foto, que estava no Facebook, com um número de telefone alemão, mas não era o meu número de telefone, e ela não percebeu que não era o meu número de telefone. Minha mãe recebeu umas mensagens de um número com o DDD mais 49, pedindo dinheiro, com uma história sobre intercâmbio, que eu estava com problema no banco e que precisava de uma transferência. Relatos como os dessas duas brasileiras que moram na Alemanha são cada vez mais frequentes. Os criminosos usam números de telefones estrangeiros para passar credibilidade e aplicar golpes financeiros em parentes de brasileiros que vivem fora do país. Eles utilizam informações publicadas de maneira voluntária em redes sociais e também se valem de vazamentos de bases de dados de empresas privadas ou do governo. Golpes financeiros via aplicativos de mensagens ou ligações são um tipo de crime cibernético e contra o patrimônio mais frequente no Brasil. Um levantamento recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que 26% dos brasileiros foram vítimas desse tipo de ação nos últimos 12 meses. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal da redação brasileira da DW em Bonn, na Alemanha. Eu sou Fernanda Zolini e no episódio de hoje eu conto com a participação da repórter Alice de Souza, que conversou com pessoas que foram vítimas desse golpe, especialistas em crime cibernético e autoridades da Alemanha e do Brasil. Alice, obrigada por participar do DW Revista. Eu gostaria que você começasse explicando como esses criminosos normalmente agem, desde conseguir informações da vítima até usarem números de telefone de outros países. Então, Fernanda, a grande questão nesse tipo de crime é que a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo. A gente tem hoje várias ferramentas disponíveis, seja via site ou dentro das lojas de aplicativo para telefone celular, que permitem com que uma pessoa crie um número falso, utilizando um código de identificação de algum país onde ela não está, sem precisar adquirir um chip ou se registrar numa operadora, como a gente fazia antigamente. E aí, com esses números, é possível fazer o que é conhecido como spoofing, que é justamente utilizar tecnologias para alterar um código numérico que identifica um telefone fixo ou um telefone móvel e assim esconder uma identidade por trás de uma ligação ou mensagem. A gente foi atrás de várias operadoras de telefonia aqui da Alemanha e o representante de uma delas contou pra gente que esse tipo de ação passou a ser muito comum de forma legítima dentro das próprias empresas de telefonia durante a pandemia e após a pandemia, quando os funcionários precisavam ligar dos próprios celulares, para os clientes e a empresa queria esconder o ramal ou o número privado deles. O problema é que isso está sendo usado também de maneira criminosa. E aí a gente precisa levar em consideração também que os protocolos de telecomunicação, eles são muito antigos. Eles não são feitos para que a gente tenha a identidade do chamador revelada de maneira muito fácil. No Brasil, por exemplo, a Anatel está testando uma tecnologia que promete até divulgar o motivo da chamada, o código numérico, o nome da pessoa que está ligando antes de você atender uma ligação. Mas essa tecnologia só vai estar disponível no final do ano. Além disso, existem algumas artimanhas das quais os cybercriminosos se valem, como, por exemplo, pegar as fotos de redes sociais. A gente conversou com várias vítimas e, segundo elas, as fotos que foram utilizadas nos aplicativos de mensagem, elas vinham do Facebook e do Instagram, em sua maioria, assim como se aproveitar de vazamentos de dados, Quando a gente compra algo junto a uma empresa, contrata um serviço ou, enfim, precisa de alguma iniciativa do governo, a gente acaba divulgando muito dado. Enfim, hackers estão por aí para ir atrás dessas bases de dados e torná-las públicas, Segundo o Banco Central, por exemplo, desde 2021 já ocorreram pelo menos 13 vazamentos de dados das chaves Pix dos brasileiros, sendo 8 deles só nesse ano. A gente conversou com o Tiago Tavares, que é presidente da ONG SaferNet Brasil, e ele contou pra gente como esses vazamentos de dados costumam acontecer. Imagine que a sua agenda de contatos. A sua agenda de contatos você compartilha com dezenas ou provavelmente centenas de apps, aplicativos que estão instalados no seu celular
e que, ao instalar esse aplicativo, você permite que ele acesse a sua agenda de contatos. Então, um aplicativo malicioso, ou mesmo um aplicativo legítimo, que você instalou no seu celular e que tem acesso, ou teve acesso à sua agenda de contatos, ele pode ter sido objeto de um ataque, de um vazamento de dados, de um ataque, comprometimento de credenciais, e os seus dados, então, ficam expostos. Os dados, por exemplo, da sua agenda de contatos, que contém ali membros da sua família. E no caso das vítimas que a gente entrevistou, existe ainda um agravante, né? Que é o fato da pessoa estar no exterior. Muitas vezes, a pessoa não consegue um contato imediato com a família por causa do fuso horário, então não dá para confirmar a identidade, né, da pessoa que está ali do outro lado da tela a tempo de se prevenir de passar um dinheiro e levar um golpe, né? Então, os criminosos também se valem disso. Bom, existe também toda uma outra questão relacionada à fragilidade de estar no exterior, a necessidade, muitas vezes, de acionar a família para ir em busca de dinheiro. E, obviamente, esses cybercriminosos também sabem disso e se aproveitam dessa situação. Morar fora do Brasil deixa a nossa família fragilizada. Há 6 meses eu me separei. Isso acho que fez bastante diferença, porque eu estava numa situação nova, ninguém sabia como eu estava. E aí sempre acho que a gente está precisando de alguma ajuda, né? Minha mãe recebeu uma mensagem com a minha foto, que estava no Facebook, com um número de telefone alemão, mas não era o meu número de telefone, e ela não percebeu que não era o meu número de telefone. Minha mãe tem 82 anos, totalmente lúcida, não tem nenhuma questão, só que é uma pessoa de idade, com essa questão da fragilidade emocional que ela tinha em relação a mim, achou que estava falando comigo e a pessoa falou que precisava de uma ajuda, se ela podia ajudar. Eu tinha visto um apartamento para comprar em Camboriú, e que eu precisava dar entrada, e que o advogado estava vendo do Brasil para mim, se ela podia me ajudar. Infelizmente, no caso da Rita, a mãe dela acabou transferindo cerca de R$23 mil para os criminosos. Um levantamento feito pelo Escritório de Investigação Criminal da Renânia do Norte-Westfália, o estado onde a Rita mora aqui na Alemanha, mostra que entre janeiro de 2023 e 19 de agosto deste ano, 7 brasileiros relataram ter sido vítimas desse tipo de golpe. Alice, na Alemanha, esse tipo de crime é enquadrado como fraude, com pena prevista de até 5 anos de prisão ou multa. Como é no Brasil? Então, Fernanda, no Brasil, esses casos são considerados crime de estelionato, cuja pena vai variar aí de 4 a 8 anos de prisão. Quando a gente estava fazendo a apuração dessa matéria, a gente entrou em contato com todas as polícias civis e as secretarias de segurança pública dos estados brasileiros e do Distrito Federal. Algumas não responderam, algumas responderam dizendo que não tinham registro, e apenas a Secretaria do Tocantins retornou pra gente afirmando que já tinha registro de ocorrência usando esses números internacionais. A gente também falou com alguns especialistas da área de cibersegurança, né, de segurança digital, e eles disseram pra gente que esse tipo de crime é muito difícil de rastrear por alguns fatores. Como a gente falou antes, essas pessoas podem estar em qualquer lugar do mundo. Então, é preciso muitas vezes rastrear o IP, que é tipo a identidade do computador, de onde essa pessoa está operando. Só que isso não é simples e muitas vezes isso leva vários dias ou semanas ou meses. E muitas vezes esses dados que são criados para aplicar um golpe, eles são retirados do mundo digital em até 2 semanas. Isso também exige, muitas vezes, uma cooperação internacional. Exige que a polícia, por exemplo, do Brasil, fale com a polícia da Alemanha. Muitas vezes, esses protocolos não estão bem alinhados. Mas mesmo se o crime aconteça, né, no Brasil, mesmo se a pessoa que vai aplicar o golpe esteja no Brasil, existe também uma questão, porque isso vai também envolver uma cooperação entre estados, porque muitas vezes a vítima vai estar num estado diferente da pessoa que cometeu o crime ou que tentou cometer o crime, e isso também vai gerar uma necessidade de quebrar sigilo bancário, ir atrás de outros dados que também demoram a ser obtidos, né? Isso é um empecilho para a evolução das investigações. A gente foi atrás, né, usando algumas técnicas e ferramentas que estão disponíveis online mesmo, das pessoas que estavam por trás da identidade da chave Pix, que foi enviada para as vítimas que conversaram com a gente. E usando algumas ferramentas que rastreiam e-mail, telefone, nome, usando dados da Receita Federal e do Portal da Transparência, a gente conseguiu identificar que esses Pix estavam vinculados a 2 pessoas que moram no Rio de Janeiro. Mas a gente não conseguiu ir muito mais adiante. Mas assim,
Mesmo que haja uma dificuldade em rastrear esses criminosos, todos os especialistas em segurança que a gente conversou foram unânimes em dizer que é importante fazer um boletim de ocorrência, né, para que as autoridades saibam da magnitude do problema. A questão é que muita gente não faz esse boletim, porque pensa que não vai dar em nada ou porque, de fato, não chegou a passar o dinheiro e o golpe não se concretizou. Eu, inclusive, sou uma dessas pessoas. Num curto período, tentaram se passar por mim 2 vezes e pediram dinheiro para minha mãe no Brasil. Da primeira vez, o golpe só não funcionou porque deu problema no depósito. Da segunda vez, ela já estava alerta, claro. A minha mãe acabou não fazendo o boletim de ocorrência, mas realmente é importante comunicar esse tipo de golpe às autoridades. Então, Alice, qual é exatamente o passo a passo que a vítima deve seguir ao perceber que caiu em um golpe? Se você percebeu, alguém que você conhece percebeu que foi vítima de um golpe, a primeira, medida a tomar é trocar todas as senhas, informar a instituição bancária, informar o seu banco e tentar inutilizar todas as informações que foram repassadas aos golpistas. Uma outra ação que pode ser tomada é avisar a todos os seus contatos para que não façam nenhuma transferência ou forneçam qualquer tipo de informação pessoal se uma pessoa entrar em contato se passando por você. A outra medida a gente já falou aqui, que é registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil, né, se você estiver no Brasil, detalhando o máximo de informação possível dos golpistas. Então, é importante tirar print screen das mensagens, informar a operadora de telefonia também, talvez até trocar esse número que você está utilizando por um número novo. Já se o caso tiver ocorrido no exterior, é importante também registrar um boletim de ocorrência na polícia local. E isso pode ser feito considerando um crime de falsa identidade ou de fraude, a depender da legislação de cada país. Se o país tiver uma lei geral de proteção de dados, é também possível denunciar a essa autoridade fiscalizadora da divulgação de dados pessoais. E para finalizar, quais medidas podem ser tomadas para tentar prevenir esse tipo de golpe? Para se proteger do crime de spoofing, é importante que você modifique as configurações do seu telefone. Então, procura ali nas configurações a possibilidade de rejeitar todas as chamadas suspeitas de spam. Existem alguns aplicativos também que você pode encontrar nas lojas de aplicativo que identificam essas chamadas suspeitas e bloqueiam elas. Uma outra coisa também que pode ser feita é evitar, se possível, atender chamada de número desconhecido, que você não tem registro. Se você tiver alguma desconfiança que aquele número ou aquela mensagem foi enviada por alguém que você não conhece, se recuse a fornecer qualquer informação que é solicitada. Se for uma chamada, desligue o telefone, desligue imediatamente essa chamada e retorne a ligação para o número que você conhece da pessoa, porque aí você vai conseguir confirmar aquela identidade e vai evitar também que o golpista tente prender a ligação e lhe deixar incomunicável enquanto você fala com ele. Você também pode tomar algumas atitudes relacionadas às redes sociais, já que boa parte desse problema é causada também pelo fato de que as pessoas divulgam muitas informações pessoais nas redes sociais, né? Os especialistas recomendam que você evite vincular o seu número de telefone aos seus perfis de redes sociais, né? Quando você estiver se cadastrando nos sites ou nos aplicativos ou, enfim, nas plataformas de redes sociais. Uma outra coisa que você pode fazer é evitar a divulgação excessiva de informações pessoais, sobretudo vínculos com familiares e amigos, cidade de moradia. Então, sempre que possível, não dá muitos detalhes sobre isso. Denunciar o roubo de imagem ou identidade às plataformas. A gente tentou entrar em contato com a Meta, por exemplo, para saber o que eles estão fazendo, mas a gente não obteve retorno. Do ponto de vista de segurança cibernética, também é importante utilizar senhas que sejam fortes e únicas, usar a autenticação de 2 fatores quando a ferramenta permitir isso, e, por fim, instalar um antivírus que possa te enviar alertas de que seu telefone pode estar sendo rastreado de alguma forma, ou que as informações contidas ali podem estar sendo utilizadas por um agente externo. E no mais, ficar sempre atenta para o que os especialistas de cibersegurança recomendam diante das novas tecnologias que estão surgindo aí, que estão sendo usadas para aplicar golpes. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse episódio. Lembrando que o DW Revista pode ser acessado por meio de plataformas como Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Lá tem uma enquete sobre esse tema.
Além disso, tem na Deezer, iTunes, Google Home e Alexa. O roteiro, apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Zolini, revisão final de Érica Cocai. Obrigada por acompanhar a gente e até semana que vem.